Esportiva tá chegando, tá entrando no ar educadamente na sua casa, com muito carinho, com muita felicidade. Melhor hora do meu dia, melhor hora do seu dia. Levar futebol, levar bom humor, levar informação, tudo preparado com muito carinho pela maior equipe de esportes da TV brasileira, a maior e a melhor. É nóis! Palmas pra nós! Opa! Aí, o time só... E olha a dupla que tá aqui comigo, eu amo muito essa dupla. Outubro Rosa, né? É, Outubro Rosa, gente, Isso sempre aí. Conscientizando aí, né, as meninas e tudo mais. Meu tetracampeão, Paulo Sérgio! Rua, Paulo Sérgio! Rua, Paulo Sérgio! Você viu, você chegou a ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo? Eu vi, em 2002 eu tava aí já. Tava 12 já, anos né? já. Ah, tava tá. aí. 12 anos você tinha? 12 anos. Faço agora 33 É? anos sábado. Não você parece. contou, é Cara de verdade. menininho, né? Cara de menininho. Ô, Fini, nós temos Quem que dar viu, parabéns viu, hein? na sexta pra ele, né? Senão no sábado não tem programa. Não, ele falou não. Nossa, é duro, hein? Você vê que eu tenho. É complicado. E ele, o nosso querido e maravilhoso José Paes! E aí, boa noite, gente. Boa noite. Bom demais, bom demais. Bom demais. No programa de hoje a gente vai falar sobre a derrota do... Tem mesmo que falar, diretor, sobre a derrota do Brasil pro Uruguai? Tem. Tem que falar? Tem. O que aconteceu? Não dá pra passar? O que aconteceu, Tem minha bastante gente? coisa pra falar, né? Tem ainda... É que é muito triste, né, gente? 2-0. E ainda a questão do Neymar, né? Os duelos das eliminatórias a gente vai falar também. Inclusive, o show do craque santista Soteldo, que arrasou. Isso a gente tem que falar muito também. Você, torcedor do Peixe, vai ver aqui, vai ficar felizão. Brasileirão está de volta. Hoje tem São Paulo em campo contra o Goiás. E o Palmeiras se prepara para o duelo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Eu ainda acredito. Tem novidades na política corintiana, que segue fervendo desde o debate histórico aqui do Mesa Redonda. Mas vamos falar também do planejamento do Timão para o futebol da próxima temporada. Como é que fica esse planejamento? O Paulo Sérgio vai me explicar, porque eu fiz assim, como é que vai... Ele já deu uma segurada, você viu? Como é que fica o planejamento, meu pai? Como é que fica? Tem a... É só você entrar no site de um dos dois lá. É. Porque ele pra explicar, a gente não sabe. Não tá. Libertadores feminina, a lesão gravíssima do Neymar e muito mais. Olho nas dicas, a gente já volta. Prepara o café. Acabou a saudade, turminha, e já voltamos para seguir com Gazeta Esportiva deste dia 18 de outubro, que é dia do médico. Parabéns a todos que desempenham essa profissão tão importante para a nossa sociedade, para as nossas vidas. Meu parabéns a toda a equipe do Hospital São Cristóvão Saúde. Um beijo para o seu Valdir, para todos os médicos e colaboradores do Grupo São Cristóvão. Lá para todo o pessoal do Hospital Sema, o meu otorrino, doutor Ernesto Takahashi, que eu amo, meu otorrino da família toda, né? Um beijo também pro pediatra dos meus filhos, doutor Francisco Dutra, que eu te amo, que é meu pediatra, eu falo também, porque eu tenho qualquer problema, eu ligo pro doutor Francisco, te amo. Doutor Flávio Ramires Rosário, que fez todos os meus partos, todos aqueles filhos. Doutor Flávio, eu te amo muito. Querem mandar um beijo para algum médico em especial? Tem que mandar, né, pra pediatra do meu filho também, doutora Tamara Domingues, beijo Boa, pra ela. doutora! Beijo pra doutora Andréia, médica da minha esposa, beijo pro meu médico, doutor Jorge Garcia, beijo pra todo mundo. Doutor Fábio Nove do São Paulo, que ajudou com o meu me encontrou tornozelo. lá na festa do São Paulo, mandou um beijão pra todo mundo, beijo pra ele. Beijo pro doutor Luiz Paisani, que é corintiano, que deveria ser comentarista aqui do Mesa Redonda, que é pediatra também, sempre muito carinho. Um beijo, doutor Luiz. E Paulo? Não tem nenhum. Nós seguimos. Beijo pros médicos do bar de Munique. E eu vou mandar um beijo pro... doutor Joaquim Grava. Boa. Acabei de falar com ele agora, doutor Joaquim Grava. E um beijo pro doutor Portante, que é o nosso médico aqui da Fundação Casper Libero. Um beijo, doutor querido. O senhor tá sempre aqui, ó, no meu coração. Agora, a gente segue para a nossa enquete do dia. Vamos aproveitar que a data FIFA chegou ao fim e vamos abordar o jogo de daqui a pouquinho do Tricolor contra o Goiás lá na Serrinha. Se liga na enquete. O São Paulo vai quebrar hoje o jejum de vitórias fora de casa no Brasileirão, mas o São Paulo tá tão tranquilo, não tem obrigação de quebrar jejum nenhum, diretor, que você tá querendo arranjar confusão. Só você quebra jejum e eu também. Aliás, precisamos fazer jejum, diretor, jejum e oração, porque o mundo tá precisando.
O São Paulo tem obrigação de ganhar esse jogo ou quebrar esse tabu? Eu acho que não tem obrigação de nada. O São Paulo já fez a lição de casa e tá de férias. Obrigação, Michele. Tenho eu lá com o Theo, você com seus filhos, né? Eu penso dessa forma aí. Boa noite de novo para todo mundo. Mas assim, respondendo à pergunta aí, o São Paulo vai quebrar hoje o jejum de vitórias fora de casa? Não. Não, ainda mais agora que tá de férias. Não é nem isso que tá de férias, Michele, mas o Goiás, ele tá lá na parte de baixo da tabela do Brasileirão, mas a gente tá chegando naquela situação crítica ali do campeonato, que os times que estão lá embaixo precisam pontuar desesperadamente, todo mundo entra com a faca nos dentes, então acho que vai ser um jogo muito difícil e vai empatar lá. E você, Paulo, o que você acha? Bom, eu acho que não também, até porque o Goiás está com 27 pontos, São Paulo tem 35 pontos, 30 pontos o Goiás sai dessa zona de rebaixamento aí, encosta no Corinthians, porque o Corinthians tem um jogo agora amanhã contra o Fluminense. Lá. Então tá tudo ali. Então o Goiás em casa é muito forte. E tem que ganhar, então vamos esperar. Ó, a calça do Paulo Sérgio, FC Bayern München. Mas é demais, né? Ele é demais. Bom, seguinte, tem duas profissões que eu acho maravilhosas. Médico e professor. Então, contagem regressiva para o vestibular da Casper Líbero. Cursos de jornalismo, rádio, TV, internet, relações públicas, publicidade e propaganda. A melhor faculdade de comunicação do Brasil, na melhor localização da América Latina, que é a Avenida Paulista. Atenção! Últimas semanas para você se inscrever no vestibular. Eu fiz Casper, José Paz ao meu lado aqui fez Casper, meu diretor Fini fez Casper, Marina Buffon fez Casper, enfim, maior parte da nossa equipe é Casper Líbero na veia. Se inscreva no site casperlibero.edu.br/vestibular. Vestibular dia 29 de outubro, tá chegando, tá certo? Vem para Casper você também. Agora, é o seguinte, eu gostaria de dar uma boa notícia, mas não vai ser possível. Por que não vai ser possível? Porque é mais uma decepção da seleção brasileira. Vai aparecer na sua telinha, então se prepara. O quarto jogo do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo não foi bem o que o torcedor brasileiro esperava, olha só. Um primeiro tempo de muita marcação e pouca bola na área dos dois lados, o jogo caminhava para um empate. Mas bastou só uma mísera finalização para o Uruguai sair na frente com esse gol do Darwin Núñez. Dá uma olhada aí no cabeceio do atacante celeste. 1-0. Se o Brasil estava indo para o intervalo com uma desvantagem, a coisa ficou ainda pior quando o Neymar caiu ao receber a marcação e sentiu dores no joelho esquerdo. O camisa 10 do Brasil precisou sair do campo de maca. Segundo tempo valendo e o Valverde bem que arriscou de fora da área, só que ele mandou por cima do gol. Do outro lado, o Gabriel Magalhães subiu mais alto que a marcação, mas cabeceou para fora. A melhor chance do Brasil na partida foi na cobrança de falta da entrada da área, quando o Rodrigo mirou bonitinho e parou no travessão. E aí, bastou uma chance para o Uruguai ampliar o placar. O Darwin Núñez venceu a disputa com a defesa brasileira e deixou a bola nos pés do De La Cruz, que anotou o dele. Uruguai 2, Brasil 0. Essa foi a primeira derrota do Brasil em eliminatórias desde 2015. Já o Uruguai voltou a vencer a nossa seleção após 22 anos. O time como um todo hoje não foi bem na parte da criação. O jogo foi muito amarrado, muito estudado, faltou articulação, mas não por conta de um jogador ou de outro jogador. Faltou articulação porque o time não soube construir e, nesse sentido, o principal responsável sou eu mesmo. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. A situação do Neymar, infelizmente, não é boa. No fim da tarde de hoje, a CBF confirmou que o atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, gente. Olha o lance aí. Foi sozinho, né? Ele pisou ali, não sei o que aconteceu. O craque vai passar por uma cirurgia numa data ainda a ser definida. Eu tô muito triste com essa lesão do Neymar. Eu tô muito chateada. Puxa...
ele não merecia isso, olha, nossa, eu fiquei muito... Eu não gostei do resultado do jogo, mas isso daí me deixou muito chateada. Comentem, meninos. Olha lá, ó. Na realidade, ele pisa em falso, né? Você vê que o jogador do Uruguai segura um pouco o pé dele e quando ele se desvencilha ali do jogador, ele pisa em falso. E conversando agora com o Dr. Joaquim Grava, pedindo as informações, é uma lesão aí de 6 a 8 meses. Então nossa, é bastante. É muito tempo. E aí vai muito do jogador se preparar, ficar ali também se resguardando para a sua volta. Vamos ver como vai acontecer e também a cabeça do Neymar em tudo isso. A gente fica muito triste, né, pela lesão do Neymar. É um jogador desempenhando ali o seu papel, né, a sua profissão, e agora vai ficar um bom tempo fora. Isso posto, Michele, é uma oportunidade para o Fernando Diniz, para o técnico da seleção, começar a armar esse time não ao redor do Neymar. Agora a gente vai ficar muito tempo sem o Neymar, então é uma baita oportunidade, infelizmente por causa de uma lesão, mas é uma oportunidade porque, na minha opinião, não dá mais para a gente armar o time pro Neymar. O Neymar, Michele, ele me parece que hoje ele só é feliz jogando pela seleção brasileira. Ele não é feliz jogando lá no Al Hilal, estava mal no Paris Saint-Germain e acontece um negócio desse. Então, assim, hoje o Neymar, ele pega na bola, ele tem que dar 2, 3 dribles, passar a perna em cima da bola, dar uma pedalada, chamar a atenção para ele e não dá para jogar assim. O Neymar hoje, ele pode contribuir de alguma forma com a seleção, mas ele não é mais o cara da seleção brasileira. Ontem uma atuação desastrosa do time inteiro, coletivamente, individualmente, o time muito mal, Mas Paulo. quando você fala assim, o Neymar, aí o Neymar sai. Sim. Quem vai pôr? Aí você põe o Richard. Mas não quero que ele saia. Eu não quero que ele saia. Não, tudo bem. Você falou assim, mas joga em função do Neymar e tudo mais. Dele. Tudo bem. Aí ele sai. O time não joga. Quem vai pôr? O time não joga. Com ele sem ele. Na realidade, precisa mudar muita gente nessa seleção. Exatamente. Ou seja, eu sou de uma época que jogava os melhores na ocasião. Perfeito. Então, se você tem jogadores melhores... Quem você tiraria e colocaria? Vai. Você não pode mais estar... Muitos jogadores da frente ali já tiveram oportunidade suficiente. Richarlison. Gabriel Jesus. Eu tiraria. Matheus Cunha. Você pode... Tiquinho tá aí, fazendo gol adoidado aqui no Brasil. Você tem o Pedro aí. É um momento de você colocar esses jogadores. Bruno Henrique. Então é um momento de você colocar esses jogadores até mesmo para testar. Fazer alguma coisa diferente. Ô Diniz, joga naquilo que você sabe, com jogadores que você pode contar. Não adianta ficar, Casimiro, o experiente jogador, não pode ficar agora falando, nós temos que nos adaptar. Qualquer jogador sabe jogar em qualquer lugar, não precisa se adaptar. Toda hora a desculpa é de se adaptar. Quando ganhou, não precisou se adaptar. Agora que perdeu, precisa se adaptar. E outra, nós temos um problema crônico nas duas laterais. Laterais. Eu já vou um pouquinho mais além, eu acho que o Marquinhos já tá numa fase, viu, Paulo, que lá no Paris Saint-Germain tá sendo contestado. Na seleção ontem a gente viu o gol em cima dele ali. Tá na hora de dar uma renovada também. O próprio Casimiro, multicampeão no Real Madrid, ninguém questiona isso. Mas assim, se o próprio Real Madrid deixou ele sair, é porque ele já não tá contribuindo daquela forma. Então nem tem que repensar essa posição. É hora da gente mudar muita coisa na seleção brasileira, porque desse jeito que tá aí, não vai dar para ganhar a Copa. E sabe o que eu estava lembrando? Porque 6 a 8 meses Neymar fora, vai pegar final de ano, vai pegar carnaval, todas as festas que o Neymar gosta. E eu tô me lembrando justamente dele num carnaval de muleta. Salvador. E aí teve um outro jogo da seleção do Zuniga lá, que também machucou. Poxa, não dá sorte também na seleção, sempre também se machuca ali na seleção, eu fico chateada. Gente, eu sei que vocês estão chateados e tudo, Paulo. Mas o negócio é o seguinte, gente não gosta uma lesão, você vai falar, eu concordo. É uma lesão que você precisa preparar sua musculatura. Se você está com uma musculatura bem condicionada, você não sofre esses tipos de lesões. Então, o Neymar precisa se cuidar. Se ele quer participar novamente de uma Copa do Mundo, vai ter que se cuidar. Bom, eu tô curiosa para saber, sabe o que? A opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre o jogo de ontem. Olhar de mestre. Oi, divina dama. Confesso a você, meu anjo, que essa foi uma das mais deploráveis exibições da seleção brasileira
que vi nos últimos 70 anos. E a pior atuação de Fernando Diniz à beira do campo. Já começou mal insistindo em Bruno Guimarães, um volante que nem é implacável marcador, muito menos um refinado armador de jogadas. E olha que tinha Gerson no banco o tempo todo. E na saída de Neymar colocou em seu lugar o inútil Richarlison, um centroavante em má fase, quando o indicado seria um meia, como Rafael Veiga, por exemplo. Por fim, foi aquela mixórdia no segundo tempo, com as saídas dos laterais e a entrada de Neres, meio zagueiro, meio atacante, e tal e coisa, e Lois e mariposa. Foi um pesadelo, minha cara. Um pesadelo. Beijos. Eu tô contando aqui pra eles que eu tô falando que eu tô chateada. Valeu, mestre, por causa do Neymar, porque quando eu quase torci meu pé e tive que ficar um dia aqui sem vir trabalhar, gente, é muito triste. E ele vai ficar esse tempo fora. Eu tô desolada. Não sou defensora do Neymar. Tem várias coisas que ele faz que eu não concordo. Quase torceu o pé como? Andando com o meu cachorro. Caí na rua, o cachorro... Mas como que você caiu? Eu não caí, eu só torci o pé. Porque o cachorro é um monstro, né? O cachorro puxou e... O cachorro monstro da Tasmânia. A culpa é do cachorro. Ele é muito forte e aí tava meio... A culpa é do cachorro. Tava com um tênis meio não muito bom e aí eu fiz assim. Agora presta atenção no que eu vou falar. Os principais jogadores do ano estarão juntos no troféu Mesa Redonda. A votação para o Oscar do futebol brasileiro está aberta. É só você acessar ou o QR Code que está aqui no cantinho ou o site troféumesaredonda.com.br e votar, fazer a sua seleção lá. Você pode entrar pelo QR Code, como eu falei também. E pode ser um dos escolhidos para assistir de pertinho a gravação. E ainda você pode tentar ganhar uma camisa oficial do seu time. Como? Acessando o site, votando nos indicados aí ao troféu e no final participando do concurso cultural, escolhendo os destaques da temporada. Todas as instruções, troféumesaredonda.com.br. Show de bola, 20 anos, hein? Do Oscar do futebol brasileiro. E vou marcar já com a Grazi para ver o meu vestido. O Palmeiras venceu o Atlético Nacional ontem, 3-1, e está na final da Libertadores Feminina. Amanda Gutierrez marcou 2 vezes e a craque do time, Bia Zanerato, também balançou a rede. A equipe agora aguarda o vencedor do confronto de hoje entre Coringão e Internacional para saber quem que vai aí enfrentar a grande decisão no sábado, às 8h30 da noite, no estádio Pascoal Guerreiro. As palestrinas vão em busca do segundo título seguido da Libertadores. As meninas do Corinthians já têm 3 Libertadores, não é? Sim. Então, eu acho que vai dar Corinthians e Palmeiras e Corinthians nessa final. E falando no jogo de hoje da Libertadores Feminina, dá uma olhadinha no post do Instagram, do nosso Instagram do Gazeta Esportiva. É o último torneio do multicampeão técnico Arthur Elias à frente do Corinthians feminino, tá? Ele tá em busca aí da 4ª Libertadores com as brabas. Boa, Arthur! Tenho certeza que você vai realizar um super trabalho à frente da seleção brasileira. Super campeão, né? Palpite, vai dar Corinthians ou Palmeiras na Libertadores feminina? Não, primeiro o Corinthians tem que passar, né? Mas pelo já... Inter. Calma, eu espero que a final seja Corinthians e Palmeiras, até porque a gente aqui ficaria muito feliz, né? Tudo bem, com respeito ao Inter, mas acho que o Corinthians é um pouquinho favorito, né? Mas aí Vamos seria... É muito favorito. No feminino é muito favorito. E já que ele não quis, ele vai dar Corinthians. E no final, Corinthians e Palmeiras? Então, vai dar Corinthians. Corinthians. E pra vocês, Palmeiras. Palmeiras, já foi no Palmeiras para não, né? Finalmente acabou a espera. O Brasileirão, eu acho, eu não vou votar só amanhã. O Brasileirão tá de volta e a Marina Buffon conta para vocês como está a situação dos clubes nessa relargada. Pode rodar. Tchau, tchau, Data FIFA. O assunto agora é ele, Campeonato Brasileiro. Ai, que saudades que a gente tava de você. O Brasileirão foi paralisado no último dia 8 de outubro e volta hoje, quarta-feira, com 6 jogos. Olha só, o São Paulo visita o Goiás às 9h30 da noite lá no estádio da Serrinha, buscando sua primeira vitória como visitante nesta edição.
No mesmo horário, a Bahia Internacional e Vasco e Fortaleza. Mais cedo, os confrontos são entre Grêmio e Atlético Paranaense, América Mineiro e Botafogo e, por fim, Coritiba e Cuiabá. Já na quinta-feira, os 4 duelos restantes acontecem. O Palmeiras, buscando reencontrar o caminho das vitórias, recebe o Atlético Mineiro às 7 da noite, mesmo horário de Cruzeiro e Flamengo. Depois, às 8, o Santos tem um duro desafio contra o Red Bull Bragantino em casa. E o Corinthians visita o Fluminense às 9h30 para fechar a rodada. Claro que a gente vai dar uma olhada na tabela para dar uma refrescada nessa memória aí. Lá na liderança, como a gente já sabe, está o Botafogo, tranquilo, seguido pelo Red Bull Bragantino, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Esses 3 aí, empatados com 44 pontos cada um. Fechando o G6 está o Fortaleza, que é finalista da Copa Sul-Americana. Depois estão o Fluminense, que está na decisão da Libertadores, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, campeão da Copa do Brasil e já garantido na Liberta de 2024. Na segunda parte da tabela, aí a coisa começa a ficar feia e tem muito time que precisa reagir. Olha só onde está o timão do Mano Menezes. E o Peixão, que vem de 3 vitórias e saiu da zona do rebaixamento. A boa fase vai continuar? E para finalizar, Vasco, Goiás, Coritiba e América Mineiro estão ali no Z4, querendo muito sair, é claro. Faltam 12 rodadas para o fim do Brasileirão e mais uma data FIFA ainda vai acontecer neste ano, entre 13 e 21 de novembro. Até lá, muita coisa pode mudar, no meu, no seu, no nosso Brasileirão. Muito bom. Fala, querem falar alguma coisa? A gente estava comentando do Neymar, né? Da Rebeca Andrade, na verdade, que a Marina mandou aqui no grupo. Fala, Zé. Essa rodada do Brasileirão vai ser bem interessante. Alguns confrontos aí, né, que vão mexer com a emoção do torcedor. Hoje tem o nosso glorioso Vasco jogando com Fortaleza lá em São Januário. Esse jogo do São Paulo também é um jogo importante. Tem o Corinthians com o Fluminense. Tem o Grêmio também. O Grêmio. Esse jogo Fluminense e Corinthians eu tô muito curioso, viu, Paulo? Porque a gente tem que ver como que vai voltar o Fernando Diniz da seleção agora. Nossa, já ele volta já de olho no... depois Exatamente. Eu sou contra o cara ser técnico da seleção e ao mesmo tempo de um outro time. Não faz o cara tempo não consegue focar assim 100% em determinado momento ali da temporada. O Fernando Diniz tem uma final de Libertadores, ele poderia hoje estar repensando algumas situações da seleção brasileira, mas já tem que mudar a chave, porque tem o Corinthians, depois tem o Boca. É muito complicada essa situação, Paulo. Bom, eu não vejo complicação, não. Você não vê? Não vejo complicação, até porque o cara trabalha com os melhores do Brasil. Verdade. Você trabalha com os melhores do Brasil, você tem a condição de convocar os melhores do Brasil. Então é para você não ter dor de cabeça. Só que ele está tendo dor de cabeça porque ele não está convocando os melhores. Os atuais, aqueles que da atualidade que estão bem. Mas por que você acha que ele não está convocando os melhores? O Matheus Cunha fez quantos gols? Não, Matheus Cunha é absurdo. Absurdo. Mas por quê? Porque tem interesses por trás? Porque ele tem medo, talvez? Eu já não sei. Não, assim, talvez ele tenha medo também, como ele está começando na seleção, de já começar a mudar tudo. Mas medo do quê? Não, porque ele tem que tatear. Não adianta você querer chegar, Zé, e querer virar e falar assim, agora não vai ser mais assim, vai ser papel, vai ser tudo online, sei lá. Mas ele foi contratado, Michele, por um fim de ciclo, não, um começo de outro ciclo. E outra coisa, Zé Paes, uma outra coisa, nesse esquema tático do Diniz, são jogadores específicos. Então você vê que a seleção brasileira, com os jogadores que tem, não consegue jogar dessa forma. Tinha hora que o Casemiro estava à frente do Neymar. Neymar estava armando aqui atrás, no pé dos zagueiros. O Casemiro estava lá na frente, sozinho, e quando pegava a bola ainda, não conseguia definir a jogada. Ou seja, um André está mais atualizado, o André ele conhece mais o esquema tático do Diniz. Então, essa questão do Fluminense hoje, o Fluminense já está certo. Os jogadores sabem o que fazem. Já é uma coisa bem que automática ali. Vai ser um jogão. Agora eu quero ver o Mano, que tem 10 dias aí, 10? 10 dias para treinar, para mudar o time. Ah, mas em 10 dias dá? Dá? Eu acho que dá. Fazer um monte de rachão. Dias? Opa! Fazer um monte de rachão 10 dias, um monte de rachão. Pelo menos o povo vai saber onde tá ali na área. E é isso aí, ó. 10 dias. Caramba, 10 dias, pô. Quer melhor que isso? Só 2 dias. Só 20 dias. O Thiago Salazar tá chamando para trazer as novidades do Coringão. Mais tarde o Salazar vai falar sobre o mercado da bola do Timão, mas agora o papo é sobre política.
porque haja repercussão, hein, Salazar? Esse debate do Mesa Redonda rendeu e eu quero saber qual que é a novidade na corrida presidencial. Boa noite. Boa noite, Mi. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, pois é, o debate aqui na TV Gazeta não para de repercutir e agora a gente tem uma novidade. Augusto Melo e André Negão, André Luiz Oliveira, serão os únicos candidatos à presidência do Corinthians. Não há mais qualquer chance de uma terceira via, de um terceiro nome, de uma nova candidatura. Isso porque o prazo de inscrição para as candidaturas e para as chapas que vão concorrer ao Conselho Deliberativo já se encerrou. O prazo se encerrou, só o André Negão e o Augusto Melo se inscreveram para se candidatar à presidência do Corinthians, então assunto encerrado, não vai ter terceira via, é bom a gente deixar isso muito claro. Outra situação importante, muita gente questionou se o André Sanches não poderia, de repente, substituir o André Negão. De repente eles perceberem que a situação do André não está boa, tira o André, coloca o Andrés, isso também não será mais possível. O André Sanches, ele não é um dos vices do André Negão, então mesmo em caso de uma renúncia por algo extraordinário, uma força maior, um falecimento de um parente do André, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, algo extremo, ele poderia aí, nesse caso, pedir para sair e um vice dele assumiria. Como o André Sanches é da mesma chapa, é do mesmo grupo, mas não compõe a chapa da candidatura, acabou, então, portanto, qualquer chance de uma reviravolta nesse sentido. Então, para quem achava que o Andrés ainda poderia aparecer aí como surpresa, em cima da hora, não tem mais jeito. Não teremos terceira via e também não teremos André Sanches no lugar de André Negão. Teve não candidato, né? Teve sócio importante do Corinthians, como por exemplo o Herói Vicente, que pensou em lançar candidatura em cima da hora, foi demovido da ideia, vai apoiar o Augusto Melo e vai pensar na eleição de 2026. O Herói Vicente deve ser candidato. O Romeu Tuma Júnior também pensou em se lançar, foi demovido da ideia e vai se concentrar na briga pela presidência do Conselho Deliberativo. A presidência do Corinthians vai ser disputada, portanto, entre André Negão e Augusto Melo. E isso agora, caso encerrado, Michele. Bom, então, são esses dois candidatos e é o que tem. É o que tem, não adianta, tentou, mas não dá, gente. É isso aí, acabou a inscrição. Agora, ou vota no André Negão, ou vota no Augusto Melo e ponto. O debate aqui na TV Gazeta, ele trouxe muitos pontos aí para os corintianos, né? Muita gente preocupada, muita gente aí de cabelo em pé depois desse debate que rolou aqui no Mesa Redonda. E agora eu escuto de muitas pessoas, viu, Paulo? Queria até a tua opinião pra você. Você fica pondo fogo, né? Não, porque muita gente fala assim, ó. Debate, né? Não, fala assim, ele fica aqui falando aqui, eu vou ter que votar no menos pior. Tem gente falando isso. Olha, é isso aí que você tá... cara, eu particularmente, eu não conheço os dois candidatos a fundo. Né? Lógico que nós aqui fizemos algumas perguntas, porque nós conhecemos um pouco o clube. Eu comecei no Corinthians, eu tinha 13 anos de idade. Foram 9 anos, quase 10 anos de Corinthians. Então a gente conhece um pouco a estrutura ali do clube. E a gente fica muito triste por uma ou outra fala que causou assim um tremendo burburinho, né? Nas mídias, nas redes sociais. E a gente fica triste por algumas coisas que foram faladas. Agora, vamos esperar, o sócio tá com a faca na mão agora. Sim. Ou eliminar o outro, ou é o que faz aí agora. Tem que mudar. Eu acho que os candidatos eles poderiam estar um pouquinho mais bem preparados, né, Michele, aí para essa situação, de presidir um dos maiores clubes do Brasil, tá falando sério? Um dos maiores clubes do mundo. E a gente vê algumas colocações, algumas coisas que foram faladas no debate, que a gente começa a se questionar. O cara vai para frente da televisão para falar para milhões de torcedores, escorrega aqui, o outro escorrega ali. Então, gente, a gente às vezes olha para outros clubes com outros presidentes fazendo grandes trabalhos, clubes que não têm o tamanho do Corinthians e hoje atingem aí objetivos muito grandes nacionalmente, fora do Brasil também. Então o Corinthians precisa muito aí de uma união dos corintianos para sair dessa situação difícil politicamente falando. Dentro disso que você está falando, é sério o negócio,
Até porque nós estamos falando sobre SAFs. Sim. Nós estamos falando sobre profissionalismo no futebol. Então, esses gestores hoje precisam estar bem preparados, precisam se preparar. E nós vimos aqui algo que realmente hoje eles vão ter que buscar ajuda, vão ter que se preparar melhor, porque a menos um mês e pouquinho são as eleições aí no clube e daqui no próximo ano o chicote começa a estralar. Exatamente. Bom, o Palmeiras volta a campo amanhã, mas o Abel Ferreira não vai estar no banco. E quem explica essa história pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Por que o Verdão não vai ter o Abel amanhã? Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesta quarta-feira. Pois é, né? Desfalque confirmado aí para o Palmeiras. Abel Ferreira foi suspenso por 2 jogos numa sessão, né? Num julgamento da semana passada do STJD, por conta do jogo contra o Grêmio, lá na 22ª rodada, na Arena do Grêmio, que o Palmeiras perdeu de 1-0. Vocês devem se lembrar que naquela ocasião o Abel Ferreira acabou expulso, né? Pelo Bruno Arleu de Araújo, que era o árbitro na ocasião. E ele fez alguns gestos, né, com a mão, aquela famosa mão que a gente sabe que é de roubar, e falou algumas vezes, isso é roubar. Então ele acabou sendo, na semana passada, no dia 10, julgado e acabou pegando esses 2 jogos de gancho. Então não enfrenta amanhã, não estará no banco de reservas amanhã contra o Galo e também contra o Coritiba no domingo lá no estádio Couto Pereira, fora de casa. O clube resolveu não recorrer, eu confirmei hoje, Bruno, o clube resolveu não recorrer a essa decisão do STJD e quem vai comandar a equipe é o João Martins, que é o auxiliar do Abel, que também várias vezes aí leva um cartãozinho amarelo, um cartão vermelho, né, Mi? Agora, uma outra situação. 4 jogadores do Palmeiras foram convocados pelas suas seleções, Rafael Veiga, Richard Rios, Gustavo Gomes e o Piquerez. Eles estão à disposição da Abel Ferreira / João Martins para amanhã, mas ainda não se sabe se eles estarão no banco de reservas ou se não vão ser relacionados de fato, não estarão em campo ou se serão titulares. Lembrando, o Gustavo Gomes foi titular nas 2 partidas do Paraguai e já o Richard Rios e o Piquerez entraram no decorrer das partidas das suas seleções e o Rafael Veiga entrou ontem, no final do segundo tempo, 38 minutos mais ou menos, tá? E mais uma coisinha aqui, só para vocês refletirem aí, né? O Palmeiras soltou agora há pouco que esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, que acontece amanhã, hoje iniciou as vendas para o público geral, apenas 18 mil ingressos na última parcial divulgada que tinham sido comercializados, um público bastante baixo. Há uma tendência aí de ser realmente o público mais baixo do ano no Allianz Parque, tá bom, Michele? Muito bem, e aí, Zé? Deve ser um dos menores públicos mesmo do Palmeiras, até porque os palmeirenses, eles estão ainda tentando entender o que aconteceu esse ano, né? A perda aí da Copa do Brasil, eliminação na Copa do Brasil, eliminação pro Boca numa Libertadores, que o Palmeiras tinha tudo para chegar na final da competição, não chegou. Agora restou pro Palmeiras brigar por vaga na Libertadores. Então, assim, o palmeirense está meio machucado com o que vem acontecendo nos últimos jogos aí do Palmeiras e até por isso não tá com aquela vontade de ir lá no Allianz Parque amanhã ver essa partida. Eu vou estar lá trazendo tudo aqui ao vivo no Gazeta Esportiva, então por isso esse público baixo. Agora, o Palmeiras tem a obrigação nessa partida, obrigação entre aspas, né, que eu não gosto de usar essa palavra, mas o Palmeiras precisa muito desse resultado, porque se quer uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem, não passa pela cabeça do palmeirense não ter uma vaga direta na Libertadores. Isso aí mudaria completamente o planejamento para a próxima temporada. O Abel quer muito isso, todo palmeirense quer, então passa muito esse planejamento de 2024. Cadê a tabela? Por uma vaga na Libertadores. Temos a tabela? Fala, Paulinho. Eu fico meio... eu acho assim meio estranho essa questão do treinador já jogar a toalha, falar, o Botafogo é campeão. Nós estamos falando aí de 12 rodadas ainda? Isso, e na 12 rodadas. 36 pontos. Então, muita coisa pode acontecer. O Santos, esse jogo do Santos contra o Palmeiras, em Barueri, 16 mil torcedores, eu também achei, fiquei muito surpreso, né? Eu achei que ia ter ali uns 30 mil torcedores, por ser um clássico. E um jogo desse também importante contra o Atlético precisa ganhar, também somar 3 pontos. E nós falando do Palmeiras, o Palmeiras se ganha esse jogo, vai a 47 pontos. E aí vai diminuindo essa distância aí do Botafogo. E o Botafogo tem um jogo também que não é fácil hoje. Então, vamos ver aí.
Peraí, o Palmeiras está em terceiro lugar na tabela? Terceiro. Quarto ou terceiro? Terceiro. Lugar? Quarto lugar na Quarto tabela. lugar. Quarto lugar, 44, mas o Grêmio tem 44 pontos E também. o Botafogo? 55. 55. Bom. Primeiro. Ó, eu acho até que dá pra ganhar. Não, o Palmeiras, eu acho que o Abel, ele erra no planejamento no momento que ele bota os reservas contra o Bragantino antes da semifinal contra o Boca. Porque ali era um jogo contra o Bragantino, que é aqui do lado, que ele poderia ter ido com o time titular, o Botafogo oscilando. Se ele vence lá, ele diminui um pouquinho, encosta e não larga tanto, porque na Libertadores você não sabe o que aconteceu. O Palmeiras acabou sendo eliminado. E o Botafogo tava rateando ali, né? Tava com o Bruno Lage ali rateando. Nem treinador tava com treinador. Sobe o hino do São Paulo. Quem é o Pachecão que tá aí? Todinho, Guizinho, Zezinho, Luizinho, seu vizinho. Vamos trazer a escalação que o Dorival vai colocar em campo contra o Goiás? Se liga nos 11 escolhidos. Os 11. Rafael no gol. Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia, Alisson, Rato e Nestor, Lucas e Luciano. A bola rola no estádio Aile Pinheiro, 9h30 da noite, José Paz. Eile Pinheiro. Pois é um jogo importante pro São Paulo, Michele, mas o São Paulo tá que nem o Bruninho, quando chega teu filho lá no quarto bimestre da escola, e ele já passou no terceiro, Sim. E aí chega no quarto bimestre e ele fala, pô, mas agora eu vou dar uma soltada aqui Vai no nada. quarto bimestre. Vai nada. Entendeu? Aí a mãe é a torcida do São Paulo. A mãe fala, não, tem que jogar. E o Bruninho é o São Paulo. O Bruninho fala, já passei de ano, mas já ganhei a Copa do Brasil aqui no terceiro bimestre. Então o São Paulo tá nessa, gente. O São Paulo já ganhou a Copa do Brasil, agora o torcedor fica querendo criar aí razões pro time já continuar tem vaga jogando. na Libertadores. Já tá com vaga na Libertadores. Não, Foi bem. Aí o torcedor fala assim, mas tem que ganhar fora de casa. Porque não ganhou fora de mas casa. não é nem a questão de Então ganhar fica fora criando de casa. Isso aí, entendeu, Paz? Michele? Você acha são que o São Paulo 35 corre risco? pontos, não, mas são 35 pontos. Da mesma forma que nós estamos falando aqui que o Palmeiras pode chegar lá em cima, esses times, quando vai afunilando, se você não sabe jogar na zona de rebaixamento, você acaba... Então nós estamos falando aí que o Santos com 30 pontos, Corinthians 31 pontos e o São Paulo 35 pontos. São Paulo perdendo o jogo ali, o Corinthians ganhando, o Corinthians encosta no São Paulo. Só que se o São Paulo fizer os pontos em casa, for o time home office, como é, né? Só trabalha em casa, já se garante aí, Paulo. Mas não pode largar a mão, não pode largar a mão. Tanto é que o Dorival coloca força máxima. Fui bem na matemática aqui, mas em português foi mal. Esse time é o titular. Esse time é o titular. É o time titular. Ele coloca a força máxima porque ele sabe do resultado. A gente ele não precisa faz do toda resultado semana importante. uma escalação aqui para fazer o melhor programa para o espectador. Só falta o Carelli. Não importa ali. se tem data FIFA, se tem feriado. Aqui a gente sempre vai com tudo, não vai? Com o que a gente tem de melhor para vocês. Tem que ser assim no time de futebol também. Ele tá indo com tudo. Mas o que eu quero dizer é assim, se perder hoje lá, vamos supor, empatou, ainda tem 11 rodadas pro São Paulo. Com certeza o São Paulo não vai ficar brigando lá embaixo na tabela. Tem bons jogadores, tem jogos a fazer ainda no Morumbi, jogos importantes com a torcida apoiando para terminar bem a temporada. Eu já passei experiências o Paulo tá zicando, velho. Não, zicando não. Você tá sendo muito otimista numa questão que você não pode brincar. Você tem um grupo bom, legal. Você ganhou uma competição importante, legal. Agora precisa manter. Você precisa manter o ritmo até o final. E o São Paulo tem condições. Então o jogo contra o Goiás hoje é um jogo importantíssimo. Porque são 3 pontos que joga o Goiás lá embaixo de novo e não se preocupa mais com o Goiás. E aí, se o Goiás ganha, fica a 5 pontos do São Paulo. Sabe o que o diretor lembrou aqui? Em 2012, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu foi rebaixado. Entendeu? Não que isso vai acontecer com o São Paulo, mas assim, não pode largar. Não pode largar. O diretor falou isso, você sabe por quê, né? Porque o coração dele, nesse dia aí... Sofreu! Ele sofreu, então ele guardou isso aqui no coraçãozinho dele e agora soltou. A gente sabe disso, o diretor. Ele cobria o Palmeiras naquele ano, ele era setorista, é o que ele está se justificando aqui. Então eu também acho isso. E acho que dá pro Palmeiras ganhar o Brasileirão ainda? Meu tio Sérgio falou que não. Esquece, Michel. Eu acho muito difícil. Mas é possível... Se esses jogadores manter o mesmo equilíbrio nessas últimas 12 rodadas aí, pode chegar. Mas tá jogando tão mal o Botafogo joga contra o América. O América precisa ganhar em casa hoje.
A gente sabe que é muito difícil. Mas numa derrota ali, 47 pontos, Palmeiras ganha, vai 47 pontos. Mantém ali o Botafogo com 55. O grande problema do Palmeiras nos últimos jogos tem sido o Palmeiras. Sim. O Palmeiras não tá jogando bem. Então, 3 vitórias, gente, 3 vitórias do Palmeiras, 3 derrotas do adversário, mais um empate ali, um empate aqui. Então, mas aí tudo isso precisa acontecer, né, gente? Tem um confronto, né? Tem os confrontos diretos. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar do Corinthians. Salazar, explica pra gente como é que tá a participação do Mano Menezes na montagem do planejamento da próxima temporada. Porque, ó, tudo pode mudar lá no Coringão, mas o Mano fica. Tem contrato aí de, sei lá, 3 anos, 2 anos, né? Tá 2025. no ar, Salazar. Até o final de 2025, Michele. Então, provavelmente teremos muito Mano Menezes ainda no Corinthians. Rapidinho, antes de falar desse planejamento, 2 informações para você. Uma delas, Fausto Vera, ontem a gente falou aqui que o presidente do Argentinos Júnior estava bravo com o Corinthians, porque o Corinthians estava devendo uma grana. Essa grana, Michele, representa quase 4 milhões de dólares, 3,7 milhões de dólares. E o Argentinos Júnior foi à FIFA, acionou a FIFA e espera que a FIFA cobre o Corinthians, para o Corinthians, enfim, depositar a grana lá para o clube argentino, tá? Importante destacar isso. O Mano Menezes também liberou a lista de jogadores relacionados para a partida de amanhã contra o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão. Renato Augusto, relacionado. Bruno Mendes e Matias Rojas, que estavam com as seleções, relacionados. Eles não treinaram, mas vão para o jogo. Agora, o Mano Menezes terá 2 desfalques. Lucas Veríssimo, suspenso, e Gabriel Moscardo. O garoto acabou torcendo o tornozelo direito durante os treinamentos e vai ficar afastado um tempinho se recuperando. Provavelmente 1 ou 2 jogos no máximo, pelo que passaram para mim, tá certo? Sobre o planejamento, Michele, uma coisa que a gente tem que se atentar aqui, e aí é uma apuração, informação de bastidor, minha e do Yuri Medeiros, lá do site gazetesportiva.com, é que a gente tem falado muito sobre os jogadores que devem sair, muito por causa daqueles contratos que a gente tem batido aqui na tecla, os contratos que vão acabar em dezembro. Mas a informação que chegou para a gente de dentro do Corinthians é a seguinte: o Mano Menezes, ele vai utilizar esses 12 jogos e os treinamentos para avaliar esses jogadores. Então, nesse momento, não tem lista de dispensa formulada pelo técnico do Corinthians. O que tem é indicação de reforços. Nesse momento, o Mano Menezes está trabalhando arduamente, indicando jogadores que ele entende que podem ajudar o Corinthians a partir de 2024. Que jogadores será que são esses, hein, Michele? Eu passo a bola, então, para os nossos comentaristas darem opinião aí. Quais são as posições que será que o Mano Menezes está pedindo jogador, hein, gente? E aí, Paulo, começa por você. Bom, eu, na realidade, essa fala do Salazar vai usar esses últimos jogos para avaliar os jogadores. Aí. Não avaliar nada. Ele já sabe quem ele vai mandar embora. Se o treinador que vem para o Corinthians não sabe com quem vai contar, ou com quem está contando, aí é o fim. Então, logicamente que o Mano Menezes, ele já sabe os jogadores que ele tem para a próxima temporada. Ele sim está pensando em reforços. Agora, tem que esperar até dia 25 de novembro, as eleições, para depois ir conversando aí com os novos gestores. Agora, essa conversinha aí de, vou avaliar, nada. Tem que buscar resultado. E como diz acho que foi você, o Salazar, que falou que os treinos mudaram. Foi o Salazar, né? Salazar falou que os treinos mudaram e agora vai aparecer coisa nova. Então, eu quero ver amanhã contra o Fluminense. Então, aí entra naquilo que a gente estava falando aqui do São Paulo. Serve para o Corinthians, não dá para, então, avaliar, que nem você disse nesses últimos jogos. Não, tem que ir para ganhar. Não, Corinthians tem que ir para ganhar, tem que ganhar. 30 pontos, tem exatamente. Que ganhar. Agora, o Salazar falou ali, quais as posições vocês entendem ali? Quais? Tirando o gol, Michele. Eu pensei isso, tirando o goleiro. Tirando o gol, todas. Todas bem. Principalmente as 2 laterais. Problemas crônicos no Corinthians nas 2 laterais. Tirando o Cássio, nas outras posições tem que buscar vários jogadores, o Paulo. No ataque também. Né? No ataque, no meio, na defesa, nas laterais. Você precisa trazer mais jogadores aí tarimbados, jogadores falam assim de trocar de Corinthians. Um monte de jogador, meia dúzia do time titular, não é nem trocar. Na realidade, você precisa trazer uns jogadores para compor com alguns jogadores que já estão ali. Me preocupa tirar o Yuri Alberto precisa de um jogador do lado dele do mesmo nível.
para ele começar a fazer uma coisa diferente. Então tem outros jogadores que precisam também. Mas você pega a temporada do Corinthians, Michele, você vai me perguntar, tem que trocar ou não? O ano do Corinthians foi muito ruim, então tem que trocar a maioria. A maioria precisa trocar. Se você quiser ter um ano de 2024 mais proveitoso que o de 2023, tem que fazer mudança. Também não é muita troca também, porque não tem muito para trocar, tem que trazer coisa nova. Eu vou falar uma coisa, quando você pega assim, mexer uma peça, inserir outra, aí depois outra, é uma coisa. Agora você trocar tudo e começar tudo de novo... Michele, ó, as duas laterais, um zagueiro, meia... volante, um atacante. Olha aí quantos caras já falei. Não adianta você ficar com esse negócio aí, não. A gente chegou a comentar ontem aqui que faz bastante tempo que o Palmeiras não vence um jogo, né? Hoje a gente traz um levantamento sobre esse período de mais de um mês sem triunfos do Verdão. E quem coloca isso na tela é a Marina. Conta pra nós, Mar. É isso mesmo, Mi. Vocês estavam até comentando aí agora há pouco, né? Falar, vamos deixar mais visual esse negócio pro pessoal que está assistindo de casa, né? De fato, na última segunda-feira, um mês, claro, tem a data FIFA aí no meio, né? Mas um mês sem vitórias do Palmeiras. Durante esse período foram 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Esses 2 empates doídos aí para a torcida do Palmeiras. Vamos colocar na tela, então, quais foram esses jogos. A começar, então, pelo Grêmio, né? O Grêmio foi aquela derrota de 1-0, que foi esse jogo que eu falei que o Abel levou, foi julgado, levou 2 jogos de suspensão. 1-0 lá na Arena do Grêmio. Depois, empate fora de casa contra o Boca Juniors, 0-0 lá na Bombonera. Na volta, então, pegou o Red Bull Bragantino fora de casa. Foi aquele jogo que o Abel resolveu apostar num time inteiro alternativo, reserva, que os meninos começaram bem, mas acabaram levando aí 2 gols. Depois, em casa, justamente, né, colocou esses meninos em campo justamente por conta do jogo da volta da Libertadores em casa, 1-1, mas esse empate levou para os pênaltis a decisão das semis da Libertadores e a gente já sabe o resultado. E o último jogo foi contra o Santos, lá na Arena Barueri, 2-1 de virada, perdeu de virada, começou vencendo com um gol de falta, depois acabou levando a virada aí, foram 3 gols feitos, 6 gols sofridos, uma coisa bastante difícil, diferente aí de ver nesse time do Abel Ferreira, né? Até por isso que os jogadores vêm falando constantemente sobre a importância dessa data FIFA para dar essa refrescada na cabeça, também ficar longe das redes sociais e tudo mais, para tentar voltar focado nestas 12 finais que faltam aí para a final do Campeonato Brasileiro. Então a gente lembra que além da queda na Libertadores, o time também estava na 2ª posição, não aproveitou os tropeços do Botafogo e acabou caindo para a 4ª colocação com 44 pontos, tá bom, Mi? Valeu, Mar. Então, olha, a classificação aí, para dar uma olhadinha no Botafogo em primeiro, vamos pôr a nossa tabelinha aqui, seguido por Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Então o Palmeiras está em 4º e o Flamengo em 5º. Então vamos avaliar só isso aqui. Ó, só a primeira aqui, ó, 55, aí, ó, Paulo, Zé, 46, 44, 44, todo mundo. Olha, os 3 ali, 1, 2, 3, 44. É isso, Michele, são 12 rodadas. Matematicamente é super possível o Palmeiras buscar o título. São 11 pontos aí de diferença. E a vaga para a Libertadores? Estamos falando de Palmeiras, estamos falando de Grêmio, Sim, estamos falando de Flamengo. Todos eles. A vaga para a Libertadores? assunto aqui. Mas assim, Michele... O Libertadores são 5 primeiros? 4. Os 4? Bom, então eu tenho que ficar esperto aí. Exato. Então, assim, matematicamente é possível. Só que a gente também imagina que o Botafogo, ele já teve o seu período de oscilação no campeonato. E que agora com o Lúcio Flávio lá, que é um cara da casa, né? O Bruno Lage entrou, fez um monte de bobagem. Com o Lúcio Flávio, o Botafogo vai retomar aquele caminho mais tranquilo ali, mais normal nesse ano de 2023 no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é contar que o Botafogo tenha de novo uma oscilação. E o Palmeiras volte a jogar bola, porque o Palmeiras não tá jogando. Gente, ó, vamos falar, só fala de Palmeiras, Botafogo. Vamos ver olha o Flamengo aí com o Tite, hein? Vamos ver, então, vamos ver. O Tite já jogou pro ano que vem, falou que esse ano é difícil. É difícil, mas aí é aquela conversa de treinador, não quero me comprometer em falar outra coisa. Aí ele pega, isso é verdade. Aí, não, vamos ficar aqui, não vamos falar nada, e aí vão buscando os pontos, e aí vão chegando. O São Paulo ali, olha o São Paulo aqui em 10º lugar nessa parte da tabela. É o que eu tava falando, Se você olhar do 10º para baixo, 35 pontos, perigoso. Vira ali é perigoso esse... Cuiabá, 33. 33. Inter, 32. Cruzeiro, Corinthians, 31. Santos, 30.
Então, o São Paulo tá com 35, né? Eu acho que é do Cuiabá para baixo a briga, viu? Eu também acho. E aí no final já... Aí tem mais ainda, ó. Ainda tem mais, Paulo. São Paulo Olha lá, tá tranquilo. olha lá, 27 pontos. Bahia... 30 pontos, você já alcança lá o Santos, que tá lá em cima. Turminha, resultado da enquete. O São Paulo hoje vai quebrar o tabu de vitórias fora de casa no Brasileirão? Vai quebrar. Sim, 55% dos votos. Eu também acho que o São Paulo vai ganhar. Jornal da Gazeta agora. Beijo, tchau, meninos. Tchau.